Ia convidar o Alfredo Atier Júnior, que é desembargador, juiz de direito e presidente da Academia Paulista de Direito. Atier, com você. Obrigado, Allen. Todas as conferências que São Paulo assistiu foram conferências transformadoras. Essa Conferência São Paulo Sul, que você coordena com maestria, vai ser uma conferência que vai criar uma agenda mínima e uma agenda de excelência, pelos membros que você conseguiu reunir de uma forma assim tão talentosa, essas pessoas com quem eu tenho a honra aqui de dividir esse espaço, e agradeço muitíssimo por isso. A minha função específica é falar do direito, e falar do direito é falar de como a gente vai instrumentalizar todas essas ideias maravilhosas e muito bem construídas que todos apresentaram ontem, hoje, e que a conferência tem recolhido nos encontros, nos vários encontros, né? E, sobretudo, eu queria salientar o papel de escuta, né? De atenção que tem tido a conferência com a participação das populações, do povo de São Paulo, da população negra, da população indígena, da população LGBTQ+, das mulheres, enfim, desses novos e novas atores da política que vão fazer justamente a diferença nesse momento extremamente difícil que nós vivemos, que é um momento de retorno de sonhos autoritários e de influências externas e internas que estão voltadas para a submissão. E nós todos estamos afirmando aqui exatamente o contrário. Eu gostaria de falar, portanto, do direito como um instrumento para veicular e para poder realizar todas essas ideias, de tudo isso. E esse tudo isso que eu refiro é o seguinte: os antigos inventaram para a polis o termo política, que tem o correspondente na época moderna para a cidade em cidadania. E, portanto, o direito tem que ser o instrumento desse espaço e tempo da vida comum, a partir do processo de sua própria invenção e da sua construção civilizacional. É preciso, portanto, desenhar um direito a partir da cidade e para a cidade, não é? E é isso que nós estamos fazendo aqui juntos. E é bom a gente lembrar que existem pelo menos duas cidades, uma visível e outra invisível. E a gente aqui nessa conferência está procurando fundar uma terceira cidade, que é justamente essa cidade que atravessa esses dois espaços que não se comunicam, como a terceira margem de um rio. Essa cidade que nós vivemos é uma cidade que tem conflitos e tensões permanentes, em que há uma injustiça praticada ou injustiças praticadas cotidianamente, e isso tudo exige soluções no sentido de uma construção constante de mecanismos de efetivação de direitos, por meio de processos de políticas públicas, estabelecimento participativo de alocação de recursos, como foi referido pela Nádia, pelo querido Vicente também, a criação coletiva de planos, projetos e sua execução participativa e colaborativa. Mas eu vou colocar um outro ingrediente que eu acho que é importante e decisivo. É preciso também que a gente pense em mecanismos de decisão de conflitos, porque a gente pensar em decisão de conflitos é a gente pensar na própria configuração desses conflitos. Os conflitos que há na cidade, numa cidade da desigualdade, que é uma desigualdade agudizada pela pandemia, eles dizem respeito à própria configuração da cidade. Será que ela é mais ou menos inclusiva? Será que ela é inclusiva? Ou será que é uma cidade exclusiva? Existem dois polos aí fortes que disputam esse espaço da cidade, esse tempo comum, não é? O polo da inclusão e da exclusão. Esse é um conflito por territórios, pela invasão do território que é de todos, em busca de um uso exclusivo, de um lado, e de ocupação de territórios tidos como privados, mas que pertencem a todos.
ou a posse contra a propriedade, como dizia Oswald de Andrade, para referir ontem a discussão sobre a nova Semana de Arte Moderna. O direito brasileiro, na Constituição e na Lei Orgânica Municipal de São Paulo, já tomou partido. Ele tomou partido da posse, da função social da propriedade, da regularização da posse. E, portanto, quem diz e age ao contrário disso, age contra a lei e contra a Constituição, tentando fundar um regime anticonstitucional que é anti-cidadania e antidemocrático. Esses conflitos que existem na cidade são conflitos por direitos civis, contra a violência de um Estado que se põe contra o povo, interpretando a ordem como deseja, a favor de uns, contra os outros. Os outros somos nós, os outros somos o povo de São Paulo. A política descentralizada, que é preciso estabelecer por meio do direito, é uma política que significa criar participação e controle. Para o exercício de participação e controle, a necessidade de estabelecimento de meios claros, que tenham eficácia, porque é muito importante isso. Nós temos toda uma teia de direitos, todo um desenho constitucional e legal, em várias normas, de ordem federal, sobretudo, mas que também estão aqui no município de São Paulo, e é preciso que a gente faça com que essa ordem se torne eficaz, a partir das ideias que estão aqui, porque todas elas se encaixam no espírito da Constituição, da lei orgânica, ou seja, no espírito de construir uma sociedade justa e solidária. Poder tem de se exercer de modo eficaz, por meio de governança eficaz, não é? O Brasil é um país que tem muito preconceito com a democracia, porque ela não gosta das duas coisas que estão ali no termo da democracia, não é? Uma delas é o povo e outra é o poder do povo. E é preciso que a gente faça eficaz essa determinação democrática, essa escolha democrática, o pacto democrático que nós vivemos. A governança no âmbito internacional, ela é definida por vários dos organismos. Eu participo do Banco Mundial, participo da ONU por meio da UNCITRAL, mas ela é definida como sendo uma governança capaz, responsável e inclusiva, no sentido de erradicar a pobreza e preservar, desenvolver e distribuir os bens da vida com igualdade, estabelecendo com o povo uma relação de confiança e corresponsabilidade. O controle só é participativo se ele for descentralizado, mas, ao mesmo tempo, ele tem de ser eficiente, o que exige concentração. Há concorrência de mecanismos de controle, instâncias administrativas, quasi-judiciais e judiciais, e nós precisamos estabelecer, com relação tanto ao controle quanto com relação à governança, a restauração do princípio da representação que a Constituição estabelece, que é sempre legitimada pelo voto, pela eleição livre, não é? Pela eleição. Isso é muito importante, a gente precisa recuperar essa ideia. E, portanto, quando a gente fala em justiça municipal, como eu estou falando aqui, quando a gente fala em novos meios de solução de conflitos, não é? Eu queria fazer um reparo ao que disse o nosso querido Sérgio, não é uma divergência, mas é apenas um reparo. O termo que foi escolhido pelos, digamos assim, pelos que estão em foco na área do direito, como meios adequados, também é um termo infeliz, né? O termo internacional, que é alternativo, ele pode ser traduzido para o português, que é o Alternative Dispute Resolution, ele pode e deve ser traduzido para o português como meios autônomos, e não meios adequados, porque escolheram os meios adequados, lamentavelmente, porque eles querem dar uma justiça diferenciada, ou seja, uma justiça pobre para os pobres e uma justiça rica para os ricos. Isso está errado, isso a gente precisa corrigir quando a gente pensa num projeto de verdadeira justiça social e verdadeira justiça para o município, para a cidade de São Paulo. O direito, portanto, ele não pode ser um obstáculo, mas ele tem que ser um instrumento de realização. Precisa haver uma justiça que permita realizar e usar os mecanismos tradicionais, inclusive de compensação, como meio de realizar aqueles direitos, efetivamente, a que a população tem que ter acesso, ou seja, dar acesso aos bens, distribuir esses bens com eficácia, não é? E, portanto, é esse tipo de instrumento com o qual a gente precisa lidar, né?
fazer funcionar a favor do povo e com o povo, né, o mecanismo composto por um emaranhado de leis e instrumentos que estão aí e que nós podemos transformar efetivamente juntos. Vamos fazer uma justiça democrática e deixar de lado esse monopólio, que é o monopólio que o Estado tem efetivado contra, efetivamente, os interesses populares. Obrigado, Alan. Obrigado.